No planeta Ajuri 5, um tribunal de juízes da Suprema Corte Alienígena deliberam sobre um caso que consideram muito grave, tanto que nunca antes foram colocadas tantas diferenças de lado em prol de um mesmo objetivo. Porém, é dito também que nunca houve um crime tão hediondo e vasto quanto esse, que foi capaz de unir todos em tristeza e revolta. O júri diz que estão ali para fazer justiça e perguntam onde está o acusado. Porém, um membro dos caçadores diz que, infelizmente, ele ainda está à solta. Os juízes então convocam a tropa dos caçadores e relatam que aquele não é um criminoso comum, dizendo que encontrar e trazer ele certamente envolverá grande perigo, e pergunta se eles estão preparados para isso. O líder da tropa responde prontamente que ninguém escapa dos caçadores, e pede para que seja mostrado uma imagem do acusado. Então, é dito que o acusado é um nativo do planeta Terra, o Lanterna Verde Jon Stewart. Dito isso, reunimos tudo o que você precisa saber sobre Liga da Justiça, na Noite Mais Escura, a prisão de Jon Stewart. Eu sou Rodrigo Bernard. E eu sou Gabriel Rodrigues, e você está no Anime Quiz. Então já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Na Terra, Jon caminha pela rua em seu antigo bairro quando presencia um assalto a uma mercearia. Ele observa escondido e quando um bandido tenta fugir de carro, Jon usa seu anel dos Lanternas Verdes e trava as rodas do carro, impedindo a fuga. Em seguida, com o poder do anel, ele levanta o carro e bate várias vezes no chão, até o criminoso cair do carro. Em seguida, ele ergue o sujeito, fazendo com que todo o dinheiro roubado fosse devolvido, e após isso, deixa o ladrão cair no chão. Seguindo pelo bairro, ele encontra um de seus antigos professores do ensino médio, mas Jon parece mal-humorado e distante. Na torre de vigilância, Flash e Mulher Gavião estão conversando e ele pergunta se em Thanagar ela era da polícia, e Shayera responde que era detetive. Flash pergunta se quando ela estava de folga em Thanagar, tinha algum homem gavião, mas antes dela responder, eles são interrompidos pela chegada de J'onn J'onzz, e a Mulher Gavião sai dizendo que vai cuidar da manutenção. O marciano olha para o Flash com um olhar de julgamento, e Flash pergunta se ele nunca se sente solitário. Jon diz que sim, muito mais do que ele imagina. Então Flash, percebendo que falou besteira, já que o marciano é o último de sua espécie, pede desculpas para Jon, dizendo que não tinha intenção de magoar ele. A conversa é interrompida, pois os sistemas detectaram a aproximação de caçadores, e Jon diz que é uma incursão. Eles observam a tropa entrando no planeta Terra. Flash diz que tá mais para uma invasão, enquanto Jon diz que vai avisar aos outros heróis. Mais tarde, Mulher Gavião, Flash e Jon entram no jato e o marciano relata que os outros heróis estão disponíveis. Flash pergunta sobre o Lanterna, mas Jon diz que não conseguiu contato, então eles seguem em direção à Terra. De volta a Jon Stewart, ele está em uma barbearia com seu antigo professor, que pergunta por que ele está aborrecido, mas não obtém resposta. Nesse momento, vemos a tropa dos caçadores à procura do Lanterna Verde pelas ruas, mas são interceptados pelos heróis. O líder da tropa pergunta a localização de Jon Stewart, mas não revela o motivo. Em seguida, entram em conflito com os heróis, tentando dar uma porrada na Mulher Gavião, que desvia e tenta acertar ele com sua massa, mas ele segura o braço dela e arremessa ela para longe, enquanto Flash se apressa e consegue pegar ela no colo antes que ela caia. Marciano tenta atacar, mas é nocauteado pelo poder da arma do caçador. J'onn J'onzz se levanta e, ao tentar atacar novamente, o caçador prolonga sua arma, transformando em um bastão, e acerta novamente o marciano, que dessa vez é arremessado ainda mais longe, atravessando uma janela e caindo em um apartamento. A Mulher Gavião consegue dar um golpe em cheio em um dos inimigos pelas costas e derruba ele, mas em seguida, outro caçador entra em conflito com ela e lança um raio de energia de seu bastão, fazendo ela invadir uma loja e quebrar uma parede com um impacto, que deixa ela furiosa. Flash avança para cima dos caçadores, mas um deles consegue usar o bastão para derrubar o herói, que cai batendo em um carro. Mulher Gavião não se dá por vencida e tenta mais um ataque pelas costas, mas o caçador pega ela com um bastão energizado e joga ela em cima de um carro. Quando o caçador está prestes a finalizar a Shayera, Superman chega e interrompe, empurrando o caçador em direção a uma parede. Mas antes de Superman conseguir golpeá-lo mais uma vez, outro caçador atinge ele com um raio de energia de seu bastão.
Superman sente o dano, mas, mesmo assim, avança na direção do seu agressor. Porém, é detido por uma rajada de energia contínua, vinda do bastão do caçador. Superman acaba recuando, mas em seguida começa a superar o raio e avança na direção do inimigo, conseguindo chegar até a arma e danificá-la. Em seguida, ele toma o bastão, parte ao meio e vai para o combate corpo a corpo, arremessando um caçador contra o outro. Flash se junta a Superman, mas em seguida são atingidos por mais um raio vindo de outro caçador, deixando ambos caídos no chão. Quando ele está prestes a atirar novamente nos heróis caídos, o Marciano aparece e dá uma pisada no inimigo, afundando ele e esmagando um carro com o impacto. J'onn J'onzz dá as costas para o inimigo achando que tinha a vitória, mas o caçador se levanta e joga o carro em chamas para cima do Marciano. Porém, no último instante, Flash resgata ele e Superman segura o carro, evitando danos maiores à cidade. As explosões alertam John Stewart, que veste seu traje para investigar o que está acontecendo. Ao chegar no local da batalha, o Lanterna Verde gera uma barreira, interrompendo a batalha entre os heróis e os caçadores. John Stewart se apresenta aos caçadores, que confiscam seu Anel do Poder, deixando todos da Liga confusos sobre o que está acontecendo, e em seguida, o Lanterna pede para a Liga ficar fora disso. Ele é algemado e levado pelos caçadores através de algum tipo de teletransporte. Mais tarde, John Stewart chega ao tribunal em Azure 5, onde a multidão de alienígenas insultam e jogam lixo nele. Enquanto isso, os Guardiões do Universo debatem se devem ou não interferir no julgamento, mas acabam optando por se omitirem. No tribunal, a tropa dos Lanternas Verdes estão no local, e Gallius Zed diz que John Stewart já foi o melhor deles, mas agora não sabem mais. John fica feliz em rever os companheiros, porém, eles o insultam dizendo que John é uma desgraça para a tropa dos Lanternas Verdes. Ao saírem, um dos caçadores esbarra de forma truculenta em Arquis, um dos Lanternas, que chama ele de robô estúpido. O caçador se vira para confrontar Arquis, mas é contido por outro caçador que diz que ainda não é a hora. John é preso em uma cela de energia para esperar seu julgamento, e um caçador diz que se tivesse sido programado com emoções, teria pena dele. De volta à Liga, o Marciano faz uma busca telepática para tentar localizar John Stewart. Ele consegue sentir as emoções do Lanterna e diz que ele está olhando para as estrelas. Com base nas estrelas que o Marciano viu do ponto de vista do Lanterna, ele consegue identificar o local chamado como Azure 5, e assim descobrem sua localização. A Liga então vai atrás de John Stewart e se questionam do porquê aquilo tudo está acontecendo. Ao chegar em Azure 5, a nave da Liga é atacada pelas naves locais. Flash tenta contato por rádio, mas não consegue resposta. A Mulher Gavião resolve contra-atacar, mas é impedida por Superman, que diz que eles não foram até lá iniciar uma guerra. Então, eles deixam a nave sob o controle do Flash e voam até as naves inimigas apenas para incapacitar suas armas e naves, mas sem ferir os tripulantes. Então, Shaer acerta uma das naves com sua massa, e a nave com tripulantes começa a cair. Porém, Superman salva os tripulantes, impedindo a queda da nave e ainda apaga as chamas. E só nesse momento, a Mulher Gavião entende que não deveria ter baixas. Flash demonstra dificuldade em pilotar a nave e acaba fazendo um pouso de emergência, mas ao sair da nave, ele se vê cercado por soldados armados. Os soldados abrem fogo contra o Flash, que tenta religar a nave para escapar dali, mas não consegue. Por sorte, os outros membros da Liga chegam. Superman arremessa um dos soldados e desarma o outro com sua visão de calor. Em seguida, é agarrado por outros 2 soldados. Flash continua tentando ligar a nave, enquanto Superman arremessa os soldados em cima da nave. A Mulher Gavião desarma e derruba vários soldados, e o Marciano arremessa um dos soldados. Em seguida, usa sua intangibilidade para penetrar o chão e se ergue por trás do soldado, segura ele e faz um ataque telepático, incapacitando o inimigo. Flash diz que estava tudo sob controle e eles seguem em direção ao tribunal. No julgamento, a Liga aparece com o Superman abrindo um buraco com sua visão de calor, e todos entram. Os juízes pedem a remoção dos intrusos, mas Superman joga 2 soldados no chão. Então, os caçadores estão prestes a atacar, mas Superman pede desculpas e diz que John Stewart é amigo deles.
O júri permite a presença da Liga, já que o julgamento era público, mas diz que o tribunal não irá tolerar mais interrupção. A primeira testemunha da acusação, o pirata espacial Kanja-Ho, depõe dizendo que pode ser um criminoso, mas nem se compara com o que Jon Stewart fez. Então, Kanja-Ho permite que vasculhem sua mente para que todos vejam o que aconteceu. É mostrado que ele estava entregando um carregamento de armas contrabandeadas ao planeta vizinho, Ajuris 4, quando Jon o perseguiu. Kanja-Ho fez disparos contra Jon, que revidou com o poder do seu anel, arrancando o motor da nave, que acabou caindo em uma lua. O Lanterna Verde continua perseguindo Kanja-Ho, mas quando ele se dá conta, ele está cercado por naves inimigas que abrem fogo contra ele. Jon consegue se desviar e lança um poderoso raio com seu anel. Porém, o raio foi refletido pelo campo de força da nave e atingiu acidentalmente uma parte vulnerável da crosta do planeta Ajuris 4. Isso começou uma reação em cadeia devastadora e o planeta inteiro explodiu, ceifando 3 bilhões de vidas que residiam lá. Todos ficam em choque com o depoimento de Kanja-Ho e a acusação diz que não tem mais perguntas. Então, o júri entra em recesso e, durante um intervalo, a Liga confronta Jon, exigindo saber por que ele não se manifestou em sua própria defesa, mas Jon diz que não há nada a defender e ele é culpado. Apesar da confissão de Jon, Superman diz não estar convencido e decide investigar por conta própria as ruínas de Ajuris 4, com a ajuda do Marciano, enquanto pede para o Flash atrasar o julgamento. Flash faz uma objeção no julgamento e se oferece como advogado de Jon, mas um dos juízes explica que Flash também seria eliminado, tendo a mesma sentença de Jon caso perdesse a defesa. Eles dizem que por conta disso não existem mais advogados. Mesmo assim, Flash aceita os termos para tentar ganhar tempo no julgamento e fala várias coisas sem sentido para enrolar mesmo. A Mulher Gavião confronta os companheiros de Jon da tropa dos Lanternas Verdes, mas eles se recusam a ajudar ele, alegando que ele queimou a reputação dos Lanternas. Ela chama eles de covardes e ataca os Lanternas Verdes com sua clava, mas rapidamente o dono do bar diz que armas são proibidas ali. Então, ela responde que não precisa de arma para derrotar os Lanternas, joga sua própria clava para longe e chama eles para o soco no mano a mano. Shaera derrota o primeiro Lanterna rapidamente, com uma forte sequência de golpes. Em seguida, outros 3 Lanternas atacam ela ao mesmo tempo, mas ela demonstra uma incrível habilidade enquanto esquiva, desvia e contra-ataca todos eles. Ela continua batendo e joga um deles para fora do bar pelo vidro da frente com a força de um soco. Depois de seus amigos levarem uma surra, o Lanterna Kilowog, que ainda não tinha entrado na luta, separa a briga e dá razão à Mulher Gavião, afirmando que Jon Stewart era um deles e iria ajudar ele. Shaera volta em direção ao julgamento, mas no caminho vê o pirata Kanja-Ho, que tinha testemunhado contra o Jon, em um beco escondido conversando com um dos caçadores. Kilowog invade o julgamento querendo falar a favor de Jon, enquanto Flash ainda estava enrolando para ganhar tempo. Em uma lua do planeta que foi explodido, Superman estava investigando o caso por conta própria, junto com o Marciano, e percebe que a lua deveria ter saído de sua trajetória com a explosão, mas a lua continuava sua órbita normalmente, como se o planeta ainda estivesse ali, mesmo não existindo mais. De volta ao julgamento, mesmo com os depoimentos elogiosos de Kilowog, Flash não consegue defender Jon. Além disso, o acusador ataca os Lanternas, questionando quem deu o direito e o poder dos Lanternas Verdes decidirem quem podem atacar com os poderes, tornando o processo ainda mais sério. Nesse momento, os Guardiões do Universo aparecem no julgamento, deixando claro que eles deram esse poder aos Lanternas. Superman e o Marciano encontram uma cratera com um enorme gerador de hologramas, chegando à conclusão que a explosão do planeta não passou de uma ilusão, o que explica a órbita daquela lua ainda estar intacta. Em seguida, eles são atacados e soterrados pelo pirata Kanja-Ho, que foi atrás deles com a intenção de manter o gerador de holograma em segredo. Mas antes de fugir, ele é surpreendido pela Mulher Gavião, que seguiu Kanja-Ho com uma nave espacial e derrubou a nave dele. Mas antes que a nave do pirata explodisse, Superman salva ele e mantém ele sob custódia. Shaera conta que roubou uma das naves das Forças Especiais de Ajuris 5 para seguir o pirata,
e Superman pergunta se é ele que está por trás disso tudo, mas ela responde que não é exatamente ele, já que ele parece estar seguindo ordens. Em outro lugar, vemos que os caçadores estão se reunindo em rebelião, buscando vingança contra os Lanternas, e revelam que o plano deles não teve nenhuma falha até o momento. Com o plano, eles conseguiram manchar a imagem dos Lanternas e causar discórdia entre eles, além de atrair os Guardiões do Universo, que são os líderes dos Lanternas, para fora do planeta deles, chamado Oa, e prometem destruir tanto eles quanto os Lanternas. De volta ao julgamento, mesmo com os Guardiões do Universo falando com os juízes a favor de Jon, ele é considerado culpado, e a sentença é o extermínio, tanto para ele quanto para o advogado dele, que no caso era o Flash. Jon continua irredutível, aceitando o julgamento e dizendo para o Flash pensar que a Liga da Justiça precisa ter uma imagem confiável e deve ser um exemplo, respondendo pelos próprios atos. Então, Jon e Flash são colocados dentro da câmara de extermínio e a execução se inicia. De repente, Superman e Marciano invadem o julgamento, trazendo o pirata Kanjarro. Superman derrota os guardas com a sua super força e abre a câmara de extermínio, salvando Lanterna e o Flash. Em seguida, usa sua visão de calor para destruir as algemas do Lanterna, enquanto afirma a inocência de Jon. Ao se comunicar dando um sinal para a Mulher Gavião que estava lá na lua do planeta explodido, ela destrói o gerador de holograma, e a Juris 4, que supostamente tinha sido explodido pelo raio do Lanterna, reaparece intacto. Superman explica aos juízes que tudo não passou de uma armação, e Jon ataca Kanjarro, exigindo saber por que ele fez aquilo. O pirata confessa que os caçadores pagaram para ele realizar a farsa, com o objetivo de atrair os Guardiões para longe de Oa. Jon recupera seu anel do poder, e os Guardiões deixam o julgamento e vão até a base dos caçadores, mas descobrem que eles desapareceram. Em seguida, a Liga da Justiça encontra os Guardiões do Universo, pergunta o que está acontecendo e eles respondem que os caçadores estão indo para Oa. Eles admitem que construíram os caçadores há vários milhares de anos, antes da formação da Tropa dos Lanternas, mas desativaram eles, pois os robôs eram incapazes de distinguir as sutilezas entre o bem e o mal. Então, reprogramaram os robôs para serviços mais simples, mas agora perceberam que os caçadores estão tramando para retomar o seu antigo poder. Enquanto isso, vemos que os caçadores estão atacando Oa, e não só conseguiram se infiltrar, como também assumiram o controle dos sistemas de defesa externos do planeta. A Liga vai para Oa junto com os Guardiões, mas encontra o planeta nas mãos dos caçadores e entram em combate com eles. Além de revidarem com suas próprias armas, os caçadores usam as armas de defesa de Oa para atacar a Liga. Jon e Flash ficam encurralados, mas de repente, a tropa dos Lanternas aparece junto com a Mulher Gavião e salvam eles, destruindo as duas torres da defesa planetária de Oa com seus poderes. Eles abrem caminho através dos inimigos, mas enquanto isso, os caçadores já quebraram as barreiras da bateria central, que é a fonte de poder dos Lanternas. Quando Jon chega até a bateria central, é atingido de surpresa pelas costas, mas se recupera rapidamente e tenta impedir o caçador de ter acesso à bateria. O caçador se recusa a parar, querendo de volta o poder que os Guardiões tiraram deles, então entra em combate com a Lanterna. Jon diz que o poder sempre pertenceu aos Guardiões, mas o caçador responde que eles foram traídos e aquele poder é o destino deles. O caçador consegue ter uma vantagem contra Jon, joga ele para longe e entra na bateria central, absorvendo o poder dela e se transformando no próprio poder, enquanto absorve a energia dos Guardiões e dos Lanternas. Jon perde seus poderes, mas não perde a esperança e recita o lema dos Lanternas. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará da minha visão, e aqueles que cultuam o mal temam o meu poder, a luz do Lanterna Verde. Com isso, Jon Stewart consegue reabsorver seu poder. E agora, com as forças recuperadas, ele também foi capaz de conduzir toda a energia que estava em poder do caçador de volta à bateria central, culminando com a derrota do líder da rebelião dos caçadores. Os Guardiões agradecem Jon Stewart, dizendo que ele era digno do anel. Em seguida, os outros Lanternas se desculpam por terem abandonado ele,
mas Jon, ainda furioso, ignorou todos eles. Com a restauração de sua honra na tropa dos Lanternas Verdes, Jon deixa Oa com seus companheiros da Liga da Justiça e agradece eles por terem acreditado nele, mesmo quando nem ele próprio acreditava. Separamos esses vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia todos esses detalhes da prisão de Jon Stewart? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.